Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem tá falando com vocês é o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações. E eu tô aqui um pouquinho para falar um pouquinho com vocês de licitações da parte de contratação direta. Vamos lá numa linha de raciocínio maneiro. Vamos lembrar, recapitulando lá atrás, quando a gente falou lá de licitações, eu faço uma licitação por quê, Canário? Porque eu, Estado, preciso de alguma coisa. Por exemplo, eu, Estado, quero comprar alguma coisa, quero comprar um objeto, seja qualquer coisa. Vou botar um carro aqui, pronto. Eu, Estado, quero comprar um carro. Ele pode sair comprando? Não, ele faz uma licitação. Depois que ele faz essa licitação, é para quê? Para olhar, lembra disso aqui? Para olhar, para escolher, selecionar o que chamamos de proposta mais vantajosa. Show de bola. Depois que ele seleciona essa proposta mais vantajosa, ele escolhe um cara que venceu. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Ou seja, ele escolhe um cara que venceu. Esse cara que venceu já tem nome, hoje você sabe. Ele é o famoso adjudicado. Show de bola. Depois que esse cara vence, cara, eu celebro um negócio chamado de contrato. Contrato. Essa é a ideia. Então vamos lá no raciocínio maneiro. Se eu quero este objeto, eu faço uma licitação para selecionar a proposta, que chamamos de proposta mais vantajosa, escolho uma deles, adjudico a empresa e depois eu celebro um contrato. Essa é a linha. Só que eu te pergunto, gente, você está no Brasil, você acha que este procedimento aqui é rápido ou é demorado? Pô, Canário, faz todo sentido ser demorado. Então, exatamente por fazer todo sentido ser este procedimento demorado, qual é a ideia? A ideia é que tem situações em que o Estado quer este objeto e ele pode ir direto celebrar um famoso contrato. Ou seja, ele não necessariamente passará por um procedimento licitatório. Ele pode fazer direto uma contratação. Só entenda um negócio. A contratação direta realmente é contratar diretamente a empresa sem realizar o procedimento licitatório. Uma coisa que eu não quero que você erre é o quê? Isso aqui, Para eu fazer essa licitação, para essa contratação direta, necessariamente para ocorrer uma contratação direta, deve obedecer o princípio da motivação. Como assim, Canário? Obedecer o princípio da motivação. Tem que ter fundamentação para fazer contratação direta. Se não tiver fundamentação, não pode ser realizado. Está comigo de verdade? Mesmo? Coração está batendo? Firme e forte. Ou seja, quero este objeto, faço uma licitação, seleciono a proposta, escolho uma delas, depois eu celebro um contrato. Para eu contratar diretamente, eu tenho que obedecer o princípio da motivação. Então, toda contratação direta requer exposição de fato, exposição de direito? Sim. Requer exposição de fato e exposição de direito, ou jurídica também. Ou seja, quando tem exposição do pressuposto de fato, pressuposto de direito, existe fundamentação, logo existe motivação. Tá comigo, teu coração? Beleza. E dentro dessa contratação direta, gente, nós vamos entrar em dois tópicos aqui para a gente raciocinar. Como assim esses dois tópicos para raciocinar? Vamos lá numa ideia bem maneira aqui. Essa contratação direta nela está prevista duas situações. Quais são, Canário? Uma é um negócio chamado de inexigibilidade. E a outra é a dispensa. Que essa dispensa se divide em dispensada e dispensável. Fica ligado nas duas. Canário, então, inexigibilidade e dispensa. Essa dispensa é gênero. Duas espécies, uma é dispensada e outra é dispensável. Canário, a gente vai bater uma por uma? Sim, vou bater uma por uma. O que eu quero que você saiba para efeito de prova, para ficar mais fácil de você memorizar, é assim, Grava assim. Nessa contratação direta, Canário, não é o que seja mais importante, mas é o que você já mata na maioria dos casos, que é a famosa inexigibilidade. Essa inexigibilidade é o que, Canário? Ocorre em situação que o Estado não tem como competir. Vou te dar alguns exemplos lógicos, fica muito fácil de memorizar. Como assim, Canário, exemplos lógicos? Quer ver? Eu quero comprar um produto de uma empresa que somente ela fornece. Quer ver? Eu gosto desse exemplo aqui, que ele é bobinho, mas a gente acaba brincando um pouquinho. Já ouviram falar em isopor? Isopor. Isso, isopor. Como é isopor, cara? Isopor. Sabia que falar isopor tá errado? Falar isopor é empregar a marca pelo produto. Falar isopor é a mesma coisa que falar bombril, falar cotonete, enfim, por aí vai.
Onde eu quero chegar? Quando você emprega a marca pelo produto, inclusive lá na língua portuguesa é uma figura de linguagem chamada de metonímia, que bonito. Só que por que você chama de isopor? Porque há muito tempo atrás só existia essa empresa que fornecia este produto. Onde eu quero chegar, gente? Se só existia essa empresa que fornecia este produto, imagina, eu quero comprar este material. Qual é o nome do material? Não vou falar, você vai pesquisar dentro de casa, dever de casa, você vai entrar no Google e vai pesquisar, você não esquece mais. Se eu falar, você esquece. Se você pesquisar, você não esquece. Que isso? Sério? Vai lá e pesquisa, dever de casa. Mas, vem pra cá. Naquele momento, quando você escolhe essa empresa, você só tinha esta empresa que fornecia este produto. Se somente esta empresa fornece este produto, por que eu vou fazer uma licitação para selecionar a proposta mais vantajosa da única empresa que pode vencer? Entende que é coisa de louco, é coisa de maluco. Então, é por isso que faz o quê? Contrata diretamente, sem realizar esta licitação. Por que contrata diretamente? Porque só tem um cara que pode vencer. Então, se aquele cara só pode vencer, é uma situação de inexigibilidade. Essa inexigibilidade ocorre quando não possui, não existe o quê? Competição. Quando não existe competição, ocorre a inexigibilidade. Beleza? E a dispensa, a gente vai falar depois. Situação de dispensada, quando a lei diz para não fazer, e dispensável, quando a lei faculta. Você faz se você quiser. E eu vou te explicar algumas situações. Show? Mas aqui a linha de raciocínio, por enquanto, eu quero que você foque aqui na inexigibilidade, que a gente vai queimar bastante gordura nela. E eu vou trabalhar muita informação, vou trazer algumas questõezinhas em cima disso aqui. Show de bola? Beleza? Faz um print aí que eu vou apagar. Vai lá. Show de bola. Vamos que vamos. Mais uma vez aqui, minhas redes sociais para vocês. E eu venho a contratação direta. Aí a inexigibilidade. Ele vai falar alguns casos e a gente vai bater um por um. Contratação direta é inexigível a licitação quando houver. Isso está em qual artigo da lei, canário? Está no artigo de número 25 da Lei 8666/93. Inviabilidade de competição, ou seja, quando não tem como competir. Aí ele vai colocar em especial as situações. Quando tiver uma única empresa, situação de serviço técnico, enumerado no artigo 13, e vai falar do artista consagrado. Mas vamos queimar um por enquanto. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial. Olha que coisa bonita. Exclusivo. Gente, presta atenção. Se o cara é exclusivo, quantas pessoas tem? Quantas empresas tem? Só tem ela, porque ele é exclusivo. Então não dá mole não, pelo amor de Jesus. Representante comercial exclusivo quando só tem ele. Aí ele diz, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro de comércio local, em que se realizaria a licitação, ou a obra ou serviço pelo sindicato, federação, confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Vamos lá com bastante calma. Esse fornecedor exclusivo aqui, eu quero que você grave isso aqui, ocorre quando não tem competição. E mais uma ideia. Primeira ideia aqui, ainda a gente entra em inexigibilidade. Nessa inexigibilidade ocorre quando não tem o quê? Quando não possui competição. Quando não tem competição, ocorre uma situação, o famoso fornecedor. O famoso fornecedor exclusivo. Claro, dentro desse fornecedor exclusivo, toma muito cuidado. Quem é um fornecedor exclusivo? É isso que eu quero que você entenda. É quando somente uma empresa tem. Mas ela tem que provar que somente aquela empresa tem aquele produto. E quando ela prova, ela tem o atestado, ou seja, pelo registro de comércio local. Claro, naquele momento que ele tem atestado pelo registro de comércio do local em que se realizaria o quê? A licitação. Se naquele local que você realiza a licitação só tem aquela ali, beleza. Não precisa ter uma única empresa no Brasil inteiro, no mundo inteiro não, tá, gente? Só que naquele local ele tem que provar o atestado de exclusividade. Onde eu quero chegar? Não é assim tão simples dizer que aquele cara é o único fornecedor e dane-se. Não, ele não pode ser dessa forma. Ele tem que ter, ou seja, o registro de comércio local. Ou seja, tem o atestado fornecido pelo órgão de registro de comércio local em que se realizaria a licitação, federação, confederação, enfim, sindicato, federação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. É assim que está no artigo 25, inciso 1º da 8666. Show. Mas vem comigo aqui. Inexigibilidade, então, quando não tem o quê? Competição. Canário, pode falar que se não tem competição,
dispensa? Claro que não. Você não precisa nem saber o que é dispensa, mas não é. Se é falta de competição, só pode ser inexigibilidade. Seu coração está batendo comigo até aqui, por enquanto? Falta de competição, só inexigibilidade. Um exemplo é o fornecedor exclusivo, quando apenas uma única empresa, ou seja, a única empresa fornece aquele determinado produto. Show de bola? Beleza, vamos que vamos. Vamos queimar a gordura nesse trem todo aqui. Portanto, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por empresa, representante comercial exclusivo. Vedada a preferência de marca, isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho. Devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado, olha que lindo, fornecido pelo órgão de registro de comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou serviço. Enfim, onde eu quero chegar? Eu tenho que ter um atestado que é fornecido pelo órgão. Onde se realizaria a licitação? Se atestado no Rio, isso, e por aí vai. Mais um pouquinho, canário. Só que ele diz assim, devendo a comprovação de exclusividade ser feita. Tá, vedada a preferência de marca. Pode ter preferência de marca? Não, não pode. Eu quero que você entenda que a regra, daqui a pouco a gente vai trazer uma discussão maneira. Mas, por enquanto, a regra aqui pra gente, como regra, não pode ter o quê, canário? Preferência de marca. Não pode ter preferência de marca. Toma cuidado que isso é a regra. Se é a regra porque tem exceção, lógico. Para sua prova, eu quero que você entenda isso aqui. Não posso especificar marca, porque especificar marca burla o procedimento licitatório de que forma? De ferir a competitividade. Não entendi. Simples. Quero um carro. Aí eu falo assim, quero um carro da Gol. Pronto, eu quero um Gol. Cara, só quem vai ganhar é a famosa Volkswagen, porque ela que fornece o Gol. Quero um Corsa, Chevrolet e por aí vai. Canário, naquele momento eu não posso especificar a marca do carro. Se eu for especificar, eu já tenho um cara vencedor, então estou burlando o procedimento licitatório. Por isso que é vedada a especificação de marca. Mas a inexigibilidade, ele diz que ele só quer, sei lá, gente, ele só quer uma empresa que forneça miojo, pronto, canário, ele diz a marca tal, sim, enfim, o que for, eu não como esse negócio, então não sei. Enfim, ele quer, sei lá, pronto, ele quer uma empresa que forneça determinado produto e ele diz que ele quer determinada marca. Não, canário, ele não colocou marca, ele colocou que tem que ter aquela substância daquele produto, também não pode. Exemplo, todinho, pronto. Quando criança, eu tomava todinho, eu cresci também, tomo. Beleza, tudo bem, nada contra. Mas, naquele momento, canário, aquele todinho ali, ele, por exemplo, ele pode falar que ele quer todinho? Não, ele pode falar que ele quer aquele achocolatado e colocar as características. Isso ele pode. Mas colocar o todinho não pode, senão já tem um cara para vencer. Beleza? Essa é a ideia. Mas e o carro? O carro não, o carro ele pode colocar que ele quer o carro. Não, canário, ele tem que colocar um veículo, um automóvel de 4 rodas. Tá, tudo bem, também pode ser assim. Mas ele pode especificar como carro, sem problema. Isso não direciona uma marca. Ele pode colocar que ele quer um carro com ar, direção, vidro. Isso tudo ele pode especificar no edital, sem problema nenhum. Ele pode ter dispensa e falar de contratação direta alegando inexigibilidade. Por quê? Porque ele quer um carro da marca Ford. Não, porque aí só a Ford vai ganhar. Não, canário, isso ele não pode. Se ele fizer isso, automaticamente ele está burlando a licitação. Tá comigo? Isso não pode. Então é por isso que ele é vedado a marca. Ele não pode direcionar uma marca para alguém. Pacífico no coração. Maneiro. Vamos lá, mais um cadinho. Isso aqui eu vou bem devagar. Portanto, já trouxe regra pra gente sobre não poder especificar marca. Catarina, mas eu já ouvi a padronização de frota. Beleza, isso aqui eu vou falar no futuro pra gente. Dispensa de licitação, licitações 8666. Ano da questão 2018, feito pelo SESP, prova da EMAP, prova de analista portuário, área administrativa. Em relação à dispensa de exigibilidade de licitação, julgue o item que se segue. Dispensa de licitação pressupõe impossibilidade de competição entre os potenciais fornecedores. Inexigibilidade de licitação é prerrogativa que a administração para a escolha do contrato. Vamos lá. Dispensa pressupõe impossibilidade de competição? Não. Se é impossibilidade de competição, só pode ser o quê? Inexigibilidade. Galera, mas eu nem sei o que é dispensa. Dane-se, você não precisava saber para responder a porcaria da questão. Você está entendendo onde eu quero chegar? Estou aqui para te ensinar a licitação. Não, estou aqui para te ensinar a acertar a porcaria do X. Então olha para cá, filho, pelo amor de Jesus. Onde eu quero chegar? Se é impossibilidade de competição, é qualquer coisa
menos dispensa. Por quê? Porque eu tenho certeza que só pode ser inexigibilidade. Tá comigo? Portanto, gabarito dessa questão. Errado demais. Por quê, canário? Porque, impossibilidade de competição não pode ser dispensa, e sim inexigibilidade. Pacífico no vosso coração. Mais um cadinho. É inexigível a licitação quando houver segunda hipótese, canário. Ele diz pra gente assim, a primeira hipótese, daqui a pouco a gente vai fazer um mapinha de tudo. Primeira hipótese, a gente já falou que era o fornecedor exclusivo, mas ele tem que ter atestado. Show, eu vou fazer um mapa mental. Vou bater uma por uma, depois eu monto o mapa de todos eles aqui, item por item, show? Porque se eu montar agora, você não vai entender o mapa mental inteiro, então não tem graça. Então a gente vai bater item por item. Depois eu monto o mapa todinho, você faz o print maneiro e deixa teu caderno show de bola. É inexigível a licitação quando houver o que, canário? Para a contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Duas coisas você tem que gravar, na verdade. Na verdade, são 5 palavras, né? Um é a ideia de natureza singular, que eu botei até em vermelho aqui, e serviços técnicos e de notória especialização. Canário, o que eu quero que você fique ligado nisso aqui? Quando eu coloquei essa parte aqui, ele diz assim lá na lei, para a contratação de serviços técnicos, aí, salvo engano, está assim, enumerados no artigo 13 desta lei. Opa, desculpa. Enumerados no artigo 13 desta lei. Quando ele coloca enumerados nesse artigo, ele quer dizer o quê? O que são serviços técnicos. Nós vamos ler o que são os serviços técnicos? Sim, já. Mas por enquanto, olha para cá. Serviço técnico de notória especialização. Grava o quê? Grava qualquer coisa que a banca defina e diga na sua prova que é serviço técnico de notória especialização. Como assim? Caiu na prova que ela iria contratar uma pessoa para fazer determinado serviço que era considerado um serviço técnico de notória especialização. Pode contratar diretamente? Sim. Por dispensa de licitação? Nunca. E sim por inexigibilidade. Tá comigo? Caralho, o que eu não quero que você confunda é isso aqui. Dispensa é uma coisa. Inexigibilidade é outra. Portanto, quando ele contrata diretamente, ele não contrata diretamente por dispensa, e sim por inexigibilidade. Tá comigo? Beleza. Então, para a contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. O que tem que gravar? Serviço técnico de notória especialização. Mas isso somente se for de natureza o quê, canário? Singular. Se for de natureza singular, pode. Ou seja, serviço técnico de notória especialização e grava que tem que ser de natureza singular. Tá comigo por enquanto? Legal. Mais um pouquinho, canário. É vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Como assim, canário? Não consegui entender. Como assim? Ele não pode ter serviço de publicidade e divulgação. Vou te explicar o porquê. Porque isso, cara, ele não pode alegar que somente tem uma empresa que faça aquilo ali e que aquela empresa ali, cara, é um serviço técnico de notória especialização. Não. Esse famoso serviço técnico de notória especialização, serviço técnico de notória especialização, é o que, canário? Isso se for de natureza, a famosa natureza, o que, canário? Singular. Se for de natureza singular, pode. Mas não pode se for serviço de publicidade e divulgação. Por quê? É a própria vedação expressa da lei. Porque senão ele iria fazer o quê, canário? Alegar que a empresa do tio dele, o chefe do executivo ia fazer isso. Alegar que a empresa do tio dele é uma empresa de notória especialização. Portanto, vai ser contratado para fazer divulgação da minha campanha. Não pode. Ou seja, aquele serviço de publicidade e divulgação é que é vedado. Por que eu quero que você entenda? Qualquer outra coisa que a banca falar, pode. Se ele falar que foi para fazer o Batman, a construção do Batman foi uma empresa, um serviço técnico de notória especialização, pode. A construção, caralho, tá brincando? Eu tô brincando não, eu quero que você grave assim, ó. Qualquer coisa pode. O que não pode é serviço de publicidade e divulgação. O restante, se ele falar foi serviço técnico de natureza singular, perfeito. Porque a banca pode fazer só isso aqui, ó. Fazer na metade. Serviço técnico de natureza singular, pode. Notória especialização de natureza singular, pode também? Pode. Ela pode usar só metade, que é o que ela tem usado em 2018. Ela usa serviço técnico e usa notória especialização. E se você errar, eu vou arrancar tua cabeça, eu tô brincando. Mas, ó, fica bem ligado comigo aqui. Serviço técnico de notória especialização só pode ser inexigibilidade, que é diferente de dispensa. Dispensa a gente vai falar lá na frente. Respira por enquanto. Beleza?
Vamos lá mais um cadinho. Portanto, o que não pode é serviços de publicidade e divulgação. Consideram serviços técnicos, profissionais especializados, trabalhos relativos a... O que são considerados os serviços técnicos de forma expressa na lei, que está no artigo 13? Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos e executivos. Fica ligado, projeto básico e executivo também é considerado serviço técnico. Portanto, pode, Canário? Pode. Pareceres, perícias e avaliação em geral. Como assim? Ele pode dar um parecer, ele pode dar uma perícia, é uma especificidade, tá, gente? Alguém que tenha conteúdo, qualificação para aquilo. Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras ou serviço. Ou seja, Canário, esses daqui são os famosos serviços técnicos. Tem mais? Claro que tem. Mais um cadinho. Considerados serviços técnicos profissionais realizados, trabalhos relativos a patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte, bens de valor histórico. Também restaurar também, cara, por quê? Porque é o chamado serviço técnico e é de notória especialização, desde que ele seja de natureza o quê? Singular. Show de bola. Considera-se os serviços técnicos. Ainda mais um cadinho. Estudos técnicos, pareceres, valor histórico, show. É inexigível licitação quando houver. Fica ligado nessa daqui. Porque essa daqui, cara, é quase certa na sua prova. O famoso para contratação de profissional de qualquer setor artístico. Ixi, diretamente através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Vamos raciocinar. Quando eu trabalho contigo, é inexigível, Canário, essa licitação para o famoso artista consagrado? Aí a pergunta vem, quem é artista consagrado? É aí que é maneiro demais. Por quê, gente? Artista consagrado, quem é? Roberto Carlos é artista consagrado, ou não é? Claro que é, gente. Que isso? Uma coisa eu tenho certeza. Comecei a escutar Roberto Carlos, eu tenho certeza que o ano acabou. Já era, final do ano, já é Natal. Eu tô brincando, mas é normal, né? Você escutar nessa época. Mas enfim, quando eu falo do Roberto Carlos, ele é um artista consagrado? Sim. Então se eu tiver que contratar o Roberto Carlos, eu vou fazer licitação? Não tenho porquê, porque só existe um Roberto Carlos. Não tem como competir Roberto Carlos 1 com Roberto Carlos 2. Então automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou contratá-lo através do seu empresário e ele vai ser contratado diretamente. Show de bola por inexigibilidade de licitação por ser um artista consagrado. Até aqui você está comigo? Olha para cá, olha para meu olho. Isso, olha para cá. O que eu quero que você não se confunda. Quando ele diz pra gente o famoso artista consagrado, ele diz pra gente que é o artista consagrado por quem? Pela crítica especializada. Maneiro. Roberto Carlos. Mas ele coloca uma conjunção alternativa aqui, coloca ou pela opinião pública. Isso está no artigo 25, inciso 3º da lei. Da forma que está na lei, eu coloquei aqui só separadinho naqueles pedaços que você precisa memorizar. Como assim? O Catra é artista consagrado? Sim ou não, gente? Sim. Que Catra? O Catra é MC? É ele mesmo. Ou seja, ele é artista consagrado? Sim. Ele é considerado artista consagrado? Sim. Ah, Canário, mas a crítica, será que a crítica disse isso? Não preciso não, porque basta a opinião pública. E opinião pública é a opinião de quem? A opinião do pobre. Canário, toda vez que o pobre tem opinião, dá merda. O resultado disso é eleição. De 2 em 2 anos a gente vê a merda aqui. Tô brincando, tá, gente? Sacanagem, eu sou pobre, eu sei o que é ser pobre. Mas, vamos lá, com muita calma. Quando eu digo pra vocês que o artista ele é consagrado pela crítica ou pela opinião pública, eu quero que você entenda isso aqui. Eu vou te dar alguns exemplos bobos aqui e vão rodando muito para você entender. Em diversos estados existem artistas locais, por exemplo, que a localidade conhece muito bem o cara. Por exemplo, eu dei aula num local chamado de Tocantins, terra muito boa. Porra, sou apaixonado por aquela terra, muito maneiro, muito quente, mas muito boa a terra. De verdade, eu gosto de calor também, então pra mim não foi tão brabo. E lá, por exemplo, existia um artista, não sei nem se existe mais ainda, enfim, porque a gente não escuta muito pelo Rio de Janeiro. Nada contra a pessoa, não, muito pelo contrário. Mas existe um artista chamado de, acho que é uma banda Gary Gary, se eu não me engano. O pessoal sempre pega esse pedacinho do vídeo depois e acaba postando, mandando pra mim, até postando. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial, muito carinhoso aí, para que vocês se matriculem na isolada do professor do canarinho mais famoso do Brasil. É isso mesmo, professor Douglas Canário. Tem uma isolada aqui na Lá Concursos de Direito Administrativo. Você conhece a qualidade aí e a dimensão aí, a profundidade das aulas e a didática do professor Douglas Canário. Essa isolada
com as videoaulas que estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, né? Desse vídeo, custa apenas R$30. É isso mesmo, com prazo de acesso durante 30 dias, que você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Então o convite está feito aí. Venha fazer a isolada Direito Administrativo com o professor Douglas Canário aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá